de intrepidez, ó Pai amado. Mas que o Senhor venha crescer e ele diminuir. Mas que ele possa ser boca profética em nosso meio hoje. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Oh, que dia maravilhoso. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, com terremotos, moinhos de fogo e tantas outras coisas. Mas também está tendo festa. Está tendo festa. Só que você, irmãos e irmãs, desde ontem que estiver aqui, hoje estão e amanhã também vai estar até terça-feira. Vocês são privilegiados, porque vocês escolheram o melhor. O melhor de estar na casa do Senhor, louvando, glorificando este nome. Deixa eu tirar meu texto aqui. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Também aos meus líderes, pastor Sandro, pastor Renan. Não é fácil, mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá força. Vai, filho, cumpra o seu chamado. E como é bom estar seguro junto com vocês, porque vocês também transmitem isso. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Salmo 103. Salmo 103, versículo 13 e 14. O Salmo 103, versículo 13 e 14, assim nos diz: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembre-se de que somos pó. Pai querido, Deus amado e fiel, vem, Senhor nosso Deus, ministra, Senhor, no meu coração, Pai amado, que eu me torne pequeno, Senhor, perante a Tua grandeza, e o Senhor, cada vez mais alto, Senhor, apareça. Senhor, meu Deus, coloque no meu coração a boa palavra, para que meus lábios possam transmitir, e os ouvidos assim que escuta, Senhor, possa guardar no seu coração. Espírito Santo de Deus, esteja conosco nesse momento. Amém. Vamos sentar, meus irmãos. Amados, está na natureza do Pai, já está na natureza dele, e ninguém pode contestar, de cuidar, de sustentar, de proteger o sangue do seu sangue. Isto vem do Pai eterno, e é sem dúvida um dos atributos de sua paternidade, porque Ele cuida. Todas as necessidades que temos, meus irmãos, as dores que sentimos, os medos que alimentamos, Ele vê e está sempre pronto para nos socorrer. A paternidade, senhores, é um dom de Deus. O dom de gerar filhos à imagem e à semelhança dele. Pois é uma missão de excelência que requer esforço, determinação, visão, perseverança, compreensão, responsabilidade e muito, mas muito amor dele para conosco. Vivemos dias em que a família tem sido, senhores, humilhada, bombardeada, banalizada e destruída. No Salmo 78, nos chama a atenção o que estamos deixando para os nossos filhos. Prestem atenção. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras de minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas de antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado.
Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando a geração futura, ou louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Amados, esse salmo, ele fala de uma bênção geracional, que é o legado para as futuras gerações, que é passado de pai para filho. Você que é pai, olha a responsabilidade que você tem. E Deus valoriza o investimento na família e tem um destino para todos nós. Em meio a esse contexto de depreciação da família, senhores, um grande desafio é conhecer o Deus Todo-Poderoso como Pai e o que Ele tem preparado para nós. Deus Pai quer se relacionar conosco. Ele é um Deus pessoal, pois cada um de vocês tem Ele dentro de você. Nas suas angústias, tristezas, pode procurar. Ele já faz morada dentro do teu coração. Busque-o, agarre-o, peça, abra a porta. Irmãos, precisamos resgatar a nossa identidade de filhos. A segunda mensagem mais pregada na palavra por Jesus após a salvação é justamente a paternidade. Ele sempre se manteve como filho para nos ensinar a nossa verdadeira identidade. Jesus falava de sua relação com o Pai, do exemplo e referencial que o Pai representava para ele. Em João 5,19, se vocês puderem acompanhar na Bíblia de vocês, em João 5,19, diz: Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não ver fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Exemplos aqui, se eu for pedir, vai ter vários. Quando você, pai, tem um filho e está se barbeando, por exemplo, daqui a pouco chega o teu filho pequenininho, fica olhando para cima, vendo você se barbear. De repente você pega o creme, passa no rostinho dele, e assim começa, senhores, a doutrinação. Minha filha tem 33 anos. Aqui ela casou no dia 29 de maio. Esse tapete ficou molhado e o pastor Sandro registrou. Não foi fácil. E ele está no mesmo caminho. E eu vou virar com ele. Da próxima vez eu vou estar lá e ele aqui, caindo em lágrimas. Mas é bênção. Eu sempre joguei bola. A minha vida toda foi esportista. Tenho os dedos tudo quebrado, enfim. E minha filha, quando tinha 3 aninhos, ela quis me acompanhar. E o meu sonho lá atrás, quando menino, era ser professor de educação física. Só que eu não consegui esse feito, né? Porque logo cedo comecei a trabalhar e a mamãe não queria, não, vai trabalhar, tal, professor de educação física, enfim. Só que quando eu fui pai, e só tive uma menina, e ela começou, eu fui espelho para ela, porque ela começou, jogava bola, enfim, gostava muito de esporte, e hoje ela é uma profissional da área de educação, e ela sempre fala: pai, até me espelhei no senhor, porque a gente saía para jogar bola, então na escola ela era melhor em termos de educação física, e ela se profissionalizou. Não era um homem, mas era uma menina. A mesma coisa são filhos de vocês, cada um de vocês. Aqui eu tenho fotógrafo, pode ter várias profissões. Mas muitas vezes o seu filho, a tua geração vai espelhar em você, pai. O melhor músico. Então, vai se espelhar, não tem como fugir, porque você é o ponto, é o referencial da família. Não basta só vestir uma camiseta dessa, pai, o homem da família, e não praticar dentro de casa. Porque Deus assim nos chama.
E não vai pensar vocês, por exemplo, que eu descobri isso faz tempo. Não faz muito tempo. Porque sim, eu fui um pai disperso, um marido disperso. Mas eu me senti muitas vezes como Jonas, querendo fugir do Senhor, e ele chegava, não é aqui que eu quero você. E eu saía pela tangente, e é aqui que eu quero você. E por muitas vezes ele mostrou o verdadeiro caminho, e aqui estou, graças a Ele, graças a Ele. Reconstruí a família, reconstruí a paternidade, e pela glória do Senhor aqui estou. E minha família é uma bênção, e a família de vocês também é uma bênção, com certeza, em cada um do lar de vocês. Amém? Oh, glória! Em João também 14, 8, 9, diz o seguinte, senhores. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta? Disse-lhe Jesus, estou há tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus nos ensina sempre o que é ser filho. Aprendendo a sermos filhos com Jesus, aprendemos a descansar na paternidade de Deus, na paternidade do Senhor. Que paternidade de Deus é essa que tanto precisamos, meus irmãos? Porque muitos também questionam, né? Vivemos hoje os pior dos males, o sentido de ser órfão. Quando eu estava pesquisando o sentido de ser órfão, o que é ser órfão? É não ter o pai? Pior, o órfão é aquele que tem o pai, mas não tem ele presente. Você que está aqui pode se tornar um órfão, não é porque você está na igreja. Não é porque você é batizado, baixou as águas, recebeu o Espírito Santo. No momento que você não busca-o a cada dia, no momento que você não lê a palavra, você pode se tornar um órfão. Vigie. Porque se você não seguir os princípios de Deus, aqui está a palavra do Senhor. Muitas vezes eu abri essa palavra, até estava comentando com o presbítero Sebastião. Você abre a palavra e você vai ler a palavra. Muitas vezes você não entende, complexa, você não está no espírito. Difícil de entendimento, você não está no espírito. Mas uma coisa você pode ter certeza, a palavra está te lendo. A palavra está lendo você, sabendo os seus pensamentos, porque a palavra é o dom de Deus. A palavra nada mais do que é Deus presente no seu lar, mas precisa estar no teu coração. Cuidado, cuidado, meu povo. Existem duas razões para o não relacionarmos com Deus Pai. Primeiro, é o órfão. A falta de um pai terreno gerando a ausência e um referencial. É o que eu falei no início, nós somos referencial para nossos filhos, para nossa família. Segundo, a imaturidade. Resistência em crescer. No nosso último encontro que nós tivemos de homens, que foi abençoado, falamos sobre maturidade no espírito. Pai, precisamos amadurecer no espírito. E como buscamos isso? Através da palavra, do Espírito Santo de Deus e da presença de Deus em nosso coração e nossos lares, no meio de nossa família. Isaías 63:16 nos mostra a oração de jovens judeus ao Deus Pai, mencionando Abraão como um referencial de paternidade para eles. E diz o seguinte: mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conheça, e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Irmãos, todos nós buscamos esse referencial de paternidade.
O pai terreno é um pai referencial da autoridade de Deus para com os filhos. Quando temos problema com os nossos pais terrenos, isso afeta a nossa conexão com Deus Pai. Pois transferimos esse mesmo sentimento para Deus. Porque quando você não tem um referencial de pai na terra e algo acontece, você culpa Deus às vezes. Deus, por que está acontecendo? Eu faço... Não. Como você faz? De que forma que você faz? Todo filho quer ouvir uma palavra de bênção dos seus pais. E é importante isso. Jesus é esse referencial para nós como filhos. Jesus é o caminho para o Pai. Jesus que nos conduz de volta para os braços do Pai. No coração de toda criança, meus irmãos, independente da idade, há uma busca consciente e inconsciente pelo amor do Pai. Eu tenho 60 anos, alguns aqui têm a minha idade, outros mais novos. Não importa a idade que você tem, a gente sempre precisa de um pai. Quem não lembra aqui do seu pai? Esteja ele vivo ou já recolhido pelo Senhor, a gente sente falta, independente da idade. O pastor Erwin Roeder, ele conta uma história muito interessante, que eu quero até passar para vocês. E em Efésios 6:2 diz o seguinte: honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E a história se baseia num senhor, e começa assim: próximo ao fim da sua vida, John Kinger foi abandonado por sua filha nas proximidades de uma pista de corrida em uma cidade norte-americana. Enfermo com Alzheimer, ele estava em uma cadeira de rodas, segurando com as mãos trêmulas um pequeno urso de pelúcia. Quando sua história e fotografia chegaram aos jornais, Nancy Kinger Milton, outra filha desse velho homem, descobriu o pai que ela havia perdido havia 30 anos. Quando ele se afastara da primeira esposa e dos seus 5 filhos. Ao longo dos anos, contudo, o amor de Nancy pelo pai nunca diminuíra. Para ela, como afirmou ele, nunca havia deixado de ser seu pai. E aos 50 anos, Nancy reencontrou-se com ele, então com 82 anos. Ele não a reconheceu, meus irmãos. Não sabia quem era ela e nem o seu nome, mas nada disso impediu as lágrimas que correram por sua face ao rever o pai perdido por tanto tempo. Eu não tive um pai por todos aqueles anos, disse ela, mas agora eu tenho, e quanto mais o vejo, mais desejo estar com ele. O que ouvimos de Nancy é um testemunho da simples e interminável fome de uma criança de qualquer idade pelo pai, que neste caso desaparecera. Irmãos, a história desse pai perdido ilustra o douradouro poder da paternidade e a inextinguível impacto dela sobre os filhos, ainda que adultos. Em sua condição, John Kinger nada podia fazer pela filha, nem mesmo abraçá-la, aconselhá-la e a manter com ela uma conversão inteligente. Por causa de sua inabilidade, ele fora reduzido à condição básica de pai dessa mulher. E para Nancy, mesmo o pouco que sobrara do pai era significativo para ela. E você, pai? Você que está aqui, sim. E muitos pais que aí estão. Você pode ser jovem ou idoso, não importa a idade. Pode ter apenas um filho, 2, vários.
Pode ser um pai excelente, medíocre, precário. Você pode ser mesmo como o senhor Kinder, incapaz de responder à vida dos filhos, mas pelo simples fato de ser pai deles, você tem um extraordinário poder de influência. Lembre-se disso. Enquanto os seus filhos estiverem debaixo do seu teto, sob o seu domínio, você dá influência sobre eles. Tal poder não vem primariamente do seu desempenho, mas da paternidade em si mesma. Sua escolha não é se você terá o poder e a influência de um pai. Isso você já tem, tá? Seja a influência que for, você já tem essa influência. Sua escolha não é se você terá o poder e a influência de ser pai. A sua escolha é quanto ao uso de tal poder que você tem de influenciar o seu filho. Os filhos, por outro lado, cabe honrar, dignificar e responder em amor ao pai que ainda tem, apreciando-o com o dom daquele que é o Pai perfeito, o nosso Deus. Baseado nisso, eu quero mostrar para vocês uma coisa. E representa cada um de nós aqui, nesse lápis. Eu sempre gosto de uma forma lúdica. Isso aqui é um lápis velho. Quando ele começou, ele era novo, mas dependendo dos seus riscos e rabiscos, você pode se tornar doente de espírito. Depende sempre como você vai traçar a sua vida, perante a sua família, seus filhos, sua vida profissional, não importa como. As marcas você vai, ao longo do tempo, você vai ter remendos, feridas, e você pode fazer e achar que pode fazer qualquer coisa, engano seu, pois vai chegar um momento que você vai se tornar fraco, vai chegar um momento que você vai se tornar um alvo muito fácil para Satanás. E de repente, meus irmãos, você acha que vai traçar a sua vida do jeito que quer? Você se quebra. Isso já aconteceu na minha vida. E pode ter acontecido na vida de qualquer um aqui. Você se quebra. E você ainda acha que vai fazer alguma coisa, mesmo quebrado, riscar a sua vida, a ponta também se quebra. E você se encontra sozinho, pela metade. Só que enquanto você não se dobrar perante o Santo dos Santos, ao Senhor nosso Deus, e você não encontrar mais saída, somente a saída por Ele, aí você simplesmente vai dizer: Senhor meu Deus, da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. E Deus vem, e Ele renova todas as coisas, o teu coração, a tua alma, o teu espírito. E o que era sujeira, vai polir.
lixo. Porque o diabo não tem o poder sobre o Senhor, nem na sua vida. E Ele te dá a oportunidade de você novamente traçar, agradecer, colocar no alinhamento a sua vida, a vida da sua família, a sua vida como pai. E você só tem que agradecer a Ele. Abba, Pai. Deus é maravilhoso. Por Ele e para Ele são feitas todas as coisas. Podemos viver a compreensão da revelação da nossa história e de tudo que o Pai disponibiliza para nós. A Bíblia diz o seguinte, em Gálatas 4:6, é porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai. A palavra de origem aramaica, Abba, Pai, traz um sentimento de intimidade, usada geralmente quando o filho, senhores, tem um relacionamento verdadeiro e puro com o seu pai. Seria como paizinho, papai, Abba. Quando seus filhos chegarem para você e falar papai, paizinho, ô Senhor, que bênção, Abba, Pai. Abba é uma expressão para chamar carinhosamente pelo Pai, demonstrando intimidade, afeto e liberdade. Deus é Pai, Ele quer se relacionar com você dessa forma. A Bíblia diz, assim já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho livre, Deus também o tornou herdeiro. Isso está em Gálatas 4:7. Hoje Deus está te chamando para experimentar o seu coração. De que forma? Por favor, abra em Lucas 15:11-24. E Deus vai mostrar para você como Ele está te chamando. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alforrobeira, e os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser clamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam o melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou. A vida estava perdido e foi achado. E começaram as festas. Amados, assuma a sua identidade de filho de Deus.
No versículo 11 e 12, onde fala: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai. A maioria dos problemas emocionais que vivemos vem da orfandade, que foi o que nós conversamos. Para você ser órfão, é só você não seguir o teu pai. Mesmo que ele esteja presente, ele se importa com qualquer outra coisa, menos com o filho que está do lado. Ele traz a sensação de não pertencimento, afastamento, isolamento. Ele muda a maneira como vemos a nós mesmos, trazendo distorção e nos afastando da verdade. Porém, em Deus, com Deus, não é rejeitado. Preste atenção no que diz a palavra de Deus em Romanos 8. Obrigado. Em Romanos 8, 15 e 16, pois vocês não receberam um espírito que nos escravize para novamente temerem, mas receberão o Espírito que nos adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Admita seus erros também, meus irmãos, tanto pais como filhos. Em Lucas 15, 17 e 19, quando ele fala assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comido de sobra, e aqui eu morrendo de fome, e me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como teus empregados. O filho assume, ele está assumindo a sua fragilidade. E vocês também, senhores, assuma as fragilidades de vocês e dependa de Deus, exclusivamente do Senhor, momento a momento, para que você seja capaz de conseguir segurá-las. A Bíblia diz em Salmo 34, 18: o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva-os de espíritos abatidos. É o que nós começamos a falar. Se você não liberar o seu coração para o Senhor, mediante a palavra, e se você não se quebrantar diante disso, a palavra vai ler você. E você pode sofrer sim consequências. Você pode passar por um deserto, por situações que você nem imagina, mas é Deus te forjando. É Deus te forjando. Assim como ontem no culto, pastor Wagner disse muito bem, e eu adoro isso. O ourives, por exemplo, ele só vai ver quando o ouro está perfeito e puro e bom, quando o ourives vê através do ouro a sua imagem. Vocês são todos ouro. E Cristo, no momento que não ver a imagem dele refletida em você, ele não vai facilitar para nenhum de nós. Isso eu senti. Deus sempre estará de braços abertos para recebê-lo, independente do momento que você se passa. Quando você erra, Deus só espera uma única atitude sua: arrependimento, sincero e intenso. Rejeita toda orfandade, não seja órfão. Como diz aqui no versículo 20 e 22, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse. Mesmo assim, o filho mais novo decidiu abrir mão da questão mais importante, o de ser filho. Não importa que ele fosse órfão, mas ele só queria estar perto do pai, porque ele viu que longe ele não tinha nada. Quando começou a falar, parece que o pai literalmente colocou a mão em sua boca e não permitiu ao filho tratar-me como um dos seus servos, mas o recebeu prontamente. O órfão olha
para o que falta, mas o filho sabe que há abundância na casa do pai. Quantos órfãos, por exemplo, olha, procura e não acha? Mas nós, como sacerdotes, poderemos também fazer esse papel lá fora, não somente na igreja. Cumpra o seu ide. Abrace, acolhe tantos que precisam. Desfrute da alegria do seu lar. No versículo 23, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Esse filho perdido, mas pródigo, órfão, voltou para casa e para os braços do seu pai. E o pai não perdeu tempo, mandou fazer uma festa, porque na casa do pai há abundância de alegria. Jesus certa vez disse aos seus discípulos: mas agora vou para ti, e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. E vou contar uma coisa para vocês, nós também vamos para a casa do Pai. O apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos, disse o seguinte: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amados, a sua herança, por direito, inclui dois aspectos: a herança da vida de Jesus e a herança da promessa de Deus. Prestem bastante atenção no final desta parábola do filho pródigo. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam melhor roupa e vistam nele, e coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Amados, Deus, o Pai, Ele deseja que você, que eu, que todos nós recebemos esse anel, que representa a herança, as sandálias que representam a sua liberdade como filho, as roupas novas que simbolizam a transformação da sua vida. E entenda uma coisa, cada um de vocês aqui presente, uma palavra do Pai muda tudo. Você precisa ter a sua autoridade como pai na sua casa. Porque no momento que você aceita a autoridade de Deus sobre a sua vida, você toma conta, você cuida, você é o bom pastor também. Você conduz o rebanho da sua casa, do seu lar, do seu trabalho. Onde eu trabalho, eu tenho subordinados, mas como devo tratá-los? Como devo cuidá-los? Da mesma forma que aqui estou. Da mesma forma, seja no trabalho, seja onde for. Experimente o coração de Deus. O Pai hoje, então, tem 4 pontos para dizer a vocês todos. Primeiro, assuma a sua identidade de filho de Deus. Segundo, admita os seus erros, porque somos passivos de erros. Rejeite toda a orfandade, não sejam órfãos, independente da sua situação. Deus é Abba Pai, Ele te acolhe. Peça, abra a porta e Ele entrará no seu coração. Só depende de cada um de vocês. Depende de cada um que está lá fora. E quarto, desfrute da alegria do seu lar. Que bênção é o seu lar, na sua particularidade. Cada um de vocês sabe a grandeza, a bênção. Seja num orfanato, seja num lar familiar, seja no seu ministério, seja em qualquer lugar.
Como é bom nós termos família, porque é a base de tudo. Cada um de nós somos homens, homens de Deus, homens do reino. E o Senhor, meu Deus, sempre coloca no meu coração. Na quinta-feira, na própria ministração do pastor Wagner, muitas coisas fizemos lá atrás. Eu tenho que olhar para o para-brisa, não pelo retrovisor. Mas eu também não posso esquecer da onde eu vim e o que eu fiz, para que eu nunca caia nessa mesma tentação. Porque o diabo, sim, ele conhece as nossas, a minha, a sua fraqueza. E nós sempre estamos à mercê. Você pensa que é fácil? Eu abaixei essas águas em 2019, em outubro. Para quebrar tudo isso, não é fácil. Agradeço a esse ambiente tão maravilhoso, a esse lugar onde eu tenho sido abençoado. Você pensa que o inimigo não quer pegar a sua mente? Você pensa que ele não quer distorcer o seu coração e colocar no seu coração algo diferente para que você pense diferente? Mas Deus não quer isso de você. Se fortaleça no Espírito. Dobre seu joelho e entre no seu secreto. Fale com Deus. É Ele que vai te erguer. É Ele que vai suprir todas as suas necessidades. Esteja você aonde estiver. Os teus olhos são as janelas do teu corpo. Olha o que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está sentindo. E se porventura nós, homens, pais, tivemos e sentirmos, porque o Espírito Santo avisa, você não está aqui à toa, meus irmãos. Vocês foram trazidos aqui pelo poder do Santo Espírito do Senhor. O Espírito Santo age em cada um de nós através de você. E Ele sempre te avisa. Eu sinto isso porque acontece comigo. Você está errado. Se recomponha. Se direcione. E obrigado, Santo Espírito, porque sempre está nos alertando. Porque somos carne. Nascemos do pecado. Baixamos as águas. Fomos batizados através das águas, recebendo o Espírito Santo. Mas precisamos ser batizados no fogo. Como ouro, precisamos sim entrar nessa chama ardente do Senhor. E Ele vê em ti o reflexo dEle. Deus é bom demais na minha vida e na vida de vocês. Obrigado. Deus é maravilhoso. E eu rogo e oro por cada um de vocês. Como é bom estar aqui toda quarta-feira, ensaiando com esses homens de fé. Como é bom estar junto com o Ministério de Homens. Duas referências que, quando aqui cheguei, me conduziram. Eu agradeço a Deus e rogo pela vida de vocês sempre. Pastor Levi, homens de fé. Vocês são bênçãos na minha vida, exemplos de pai. Independente eu tenho idade de ser até pai de algum de vocês, não no irmão Sebastião, não tem como. Mas é bênção estar com vocês, meus irmãos, meus pais, nosso apóstolo, esta casa. O meu coração se alegra. E eu só tenho que simplesmente agradecer a Deus por vocês, por esse ministério e dizer obrigado, Abba Pai. Obrigado. Eu não podia deixar de te convidar a vir à frente hoje. Você que teve a tua paternidade quebrada ao meio.
Depois você tentou escrever. Quebrou a ponta. Meu Deus, que é o teu Deus, o nosso Abba, apontou o lápis e quer escrever uma nova vida. Para você, que quer que Deus escreva uma nova vida, se coloque em pé. E durante esse louvor, se você quer orar aqui de joelho, venha. Mas dê um passo. Porque Deus, Ele está só observando e olhando para tudo que nós fazemos. Ele vê quando a gente quebra no meio. Ele vê quando a gente tenta arrumar com as nossas próprias forças. Mas Ele está falando, filho meu, eu apontei o lápis. Eu estou mudando a tua história. Eu estou apagando com meu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário, esse passado. Mas com meu mesmo sangue, com o lápis apontado, estou escrevendo tua vitória e a tua restauração da tua paternidade. Então, só para quem quer, durante esse louvor, venha à frente. E ore aqui aos pés do Senhor, não é aos meus não, porque eu vou estar aqui orando também. Porque eu creio que todos nós precisamos. E eu preciso. E Deus quer escrever uma nova história. Seu casamento acabou, foi destruído, há uma nova história para você. Teu filho foi embora de casa, há uma nova história para você. Há uma nova história para mim. Há uma nova história para todos nós.